pauta 3. Políticos aqui do Paraná que apoiaram Bolsonaro ou Lula repercutiram o resultado das eleições neste segundo turno. Depois de uma disputa intensa entre Lula e Bolsonaro na corrida ao Palácio do Planalto, políticos paranaenses que se elegeram no pleito majoritário se manifestaram sobre o resultado ontem à tarde. O governador reeleito Ratinho Júnior do PSD e que fez uma grande campanha em favor de Jair Bolsonaro no estado se manifestou apenas pelas redes sociais depois que a apuração das urnas terminou. Abre aspas. Hoje o povo brasileiro se manifestou. Agora é hora de continuar trabalhando junto por um Brasil unido e em paz. Pra frente Paraná, pra frente Brasil, fecha aspas. O líder do governo Bolsonaro na Câmara Federal, o deputado Ricardo Barros, do PP, conversou com o Jornal da Manhã e afirmou que é preciso avaliar bem o cenário da eleição para poder se posicionar mais claramente. Vamos ouvir. É um momento diferente dos outros, né? Porque como o eleitor ficou muito polarizado, então nós temos que avaliar bem os movimentos que serão feitos. Isso vai demorar um pouco, vai ter que aguardar um pouco, ver como o ambiente melhora, pacifica, para poder avaliar os novos movimentos. Mas isso só o tempo para resolver. Agora temos que aguardar. O senador paranaense eleito pela União Brasil, Sérgio Moro, se posicionou sobre o resultado. O ex-juiz fez sua manifestação por meio de uma postagem no Twitter. Abre aspas. A democracia é assim. O resultado de uma eleição não pode superar o dever de responsabilidade que temos com o Brasil. Vamos trabalhar pela união dos que querem o bem do país. Estarei sempre do lado do que é certo. Estarei na oposição em 2023, respeitando a vontade dos paranaenses, fecha aspas. O deputado federal reeleito pelo PT, Enio Verri, também conversou com o Jornal da Manhã sobre a vitória do candidato petista. Vamos conferir. Uma disputa acirrada, a diferença de em torno de 2 milhões de votos é a menor diferença nessa breve história da democracia brasileira, mas o importante, nós vencemos um candidato que é a reeleição, com a máquina na mão, usando toda a estrutura do Estado brasileiro contra a nossa candidatura. Portanto, a vitória é a vitória do povo brasileiro, a vitória da recuperação da esperança do nosso povo e, principalmente, o sonho de voltarmos a ter justiça social num país tão injusto como é o nosso nos dias de hoje. E Deltan Dallagnol, que foi o deputado federal mais votado do Paraná, comentou o resultado da eleição com uma publicação também nas redes sociais dele. Abre aspas. A maioria fez sua escolha, compartilho da indignação de milhões de brasileiros com a eleição de um condenado por corrupção. A eleição de quem discordamos é da democracia. E é pelos canais democráticos que seguiremos lutando com força e fé por um Brasil melhor. Não existe democracia sem oposição. Farei no Congresso oposição qualificada ao projeto de dominação e perpetuação do poder do PT. Fecha aspas. Tá aí, portanto, os políticos paranaenses falando sobre o que pensam para as próximas ações do governo, né? Enio Verri, claro, do PT comemorando, o Ricardo Barros falando ali em unificação nacional, tentando entender o momento, e o doutor Dallagnol se posicionando claramente contra o PT. E o tom vai ser mais ou menos esse, né? No Congresso, o pessoal olha o Congresso e fala, mas o Bolsonaro teve a maior bancada. E teve. Mas não espere que todos que apoiam o Bolsonaro hoje seguirão numa posição contra Lula. Não, Lula vai conseguir aproximar, digamos assim, vários dos congressistas que hoje estavam com Bolsonaro. Mesmo assim, reforço, a situação dele não é nada confortável, porque há ali uma base importante, gente mais ideológica, que vai fazer uma oposição forte contra o PT. E no Senado, acho que essa oposição será mais forte ainda, né? Na Câmara, ainda Lula vai conseguir conversar mais. Agora, no Senado, pelo menos na construção que lá estamos vendo, né? Lula terá vida difícil. Nós vimos aí, por exemplo, Sérgio Moro, né? O atual vice-presidente Hamilton Mourão, a Damares, né? O astronauta. Então, temos vários senadores aí dessa nova leva que são radicalmente contra Lula. Vamos ver como é que eles vão se comportar. Olha, e eu tenho reforçado a importância dessa questão dos parlamentares, Mike, por 2 fatores.
O primeiro deles, eu quero lembrar que o Paraná, em um determinado momento, na antiga gestão da presidente Dilma, o Paraná teve uma dificuldade muito grande em receber recursos federais, inclusive a liberação da Secretaria do Tesouro Nacional para empréstimos. O governo do estado da época precisou, inclusive, entrar na justiça. Então eu falo da importância dos parlamentares é porque eles é que vão conseguir, de alguma forma, garantir a contenção. Porque esse discurso, e o governador acerta quando fala de conciliação, outros parlamentares acertam quando falam de conciliação, no sentido de gestão. Agora, é importante que esses parlamentares eleitos pelo povo do Paraná defendam os interesses do povo do Paraná, Mark. Porque assim, eu tenho muita dificuldade de acreditar na conversão ideológica de alguns parlamentares. Para não citar nenhum aqui do estado do Paraná, eu vou falar de alguns de fora. Eu não consigo acreditar, por exemplo, na profissão de fé do liberalismo e conservadorismo, por exemplo, do Ciro Nogueira. Eu não consigo acreditar. Não consigo olhar para o Arthur Lira e imaginar que ele é um grande bastião da defesa dos valores, da moral, da questão, né, dos valores defendidos ali pelo Bolsonaro. Não é. Então, vários desses parlamentares já começam, como a gente falaria aqui, a costear o muro. E é importante que agora os eleitos pelo Paraná garantam que os interesses do Paraná, que os interesses da ética manifestados pelos paranenses continuem sendo defendidos. Eu acredito que essa posição tende a ser forte. Você citou o Senado, a quantidade de senadores eleitos que teoricamente constariam como uma oposição ao governo petista, eles teriam força, caso se mantenham unidos, de eleger o presidente da casa. Eu acho que a força do governo federal pode impedir isso, mas hoje, se mantidos unidos, eles poderiam sim ter a presidência da casa, o que equilibraria o jogo de forças ali em Brasília. Até porque, por exemplo, na terra do Ciro Nogueira, lá no Piauí, Lula teve 76% dos votos, então, né, mostra já que a população que o elegeu, inclusive, vai cobrá-lo para isso. Essa frase que você falou é muito boa, é do Brizola, né? Ele falava, o sujeito tá acosteando o alambrado, aquela, sabe, que vem chegando ali, olhando pro lado, encosta no muro, fica ali, levanta a mão, opa, tá, e quer ser puxado. Isso vai acontecer muito. Tem muitos parlamentares que hoje estão com o Bolsonaro que não passam o Natal com ele. Já passam o Natal lá do lado do PT. 7h35 agora.